Todas essas fotos parecem ter custado milhares de reais e terem sido produzidas em um estúdio, mas na verdade nenhuma delas é real. A gente fez tudo isso usando IA. Se você tem uma marca e não quer gastar dinheiro ou tempo com ensaio fotográfico, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu gerei tudo isso aqui usando inteligência artificial e como você pode fazer isso para sua marca. E a melhor parte aqui é que a gente vai usar somente uma plataforma, o Google Flow, que é a plataforma do Google que reúne vários modelos de geração de imagem e de vídeo do próprio Google. Se você já assina o Gemini, por exemplo, você já tem créditos para gastar nessa plataforma, mas se você não assina, você também pode usar o período gratuito e tem alguns créditos que dá para gerar, assim, algumas fotografias. E aqui a gente vai usar um modelo que é o Nano Banana 2. E por que a gente vai usar esse modelo? O Nano Banana é um modelo que mantém a consistência das imagens. E nesse caso, como a gente está trabalhando com marca, a gente precisa que os detalhes sejam sempre mantidos em cada foto. Então como que a gente vai produzir essas fotografias? O nosso primeiro passo é juntar referências. E aí você pode usar o Pinterest ou o Instagram ou qualquer rede que você usa para pegar referências. Aqui no caso eu peguei do próprio Pinterest. Então aqui você vai pegar referências de estilo de fotografia, de filtro, juntar mais ou menos como que você quer que seja esse ensaio. Então aqui eu peguei essas fotografias do próprio Pinterest e vocês vão ver que elas têm muito relacionado a hambúrguer, porque a gente criou aqui para usar de exemplo uma marca fictícia que vai se chamar Mal Passado, é uma hamburgueria. E a gente pegou esse exemplo justamente porque tanto envolve embalagens, produtos, quanto comida. Então vocês vão ver como que a gente usa para produzir essas fotos de comida e de produto ao mesmo tempo. Então todas essas imagens aqui eu peguei do Pinterest e a gente consegue perceber que elas têm um estilo visual meio que parecido. Então elas têm uma exposição um pouco menor, uma saturação maior, a gente consegue ver que tem algo nelas que conversa. Então agora o nosso passo 2 é pegar todas essas imagens de referência e colocar ela ou no ChatGPT, ou no Cloud, ou no próprio Gemini, qualquer AI que você tenha, que você use, e pedir para ele extrair a identidade dessas fotos. E com isso, ele vai te devolver mais detalhes sobre o filtro das fotografias, o estilo visual, ângulos, textura, luz, clima, todos esses detalhes. Porque a partir dessa descrição é que a gente vai construir os prompts para nossas imagens autorais. Então vamos lá. Então aqui eu vou subir todas as imagens e vou pedir para ele extrair o estilo visual. Eu vou deixar o prompt depois tudo na descrição aqui para vocês usarem quando vocês forem fazer o de vocês. E aqui, uma vez que ele detalhar todo esse estilo visual, eu vou usar essa mesma conversa para pedir os prompts para gerar as imagens depois lá no Google. Bom, então aqui ele explicou certinho toda essa direção visual, né? Então ele detalhou aqui a luz, o ângulo, enquadramento, textura, cor, câmera também. Então aqui a gente tem um resumo de como que a gente quer esse estilo visual. E agora, antes de começar a fazer os prompts, agora a gente vai abrir um novo projeto lá no Google Flow. Então eu vou abrir aqui o Google Flow. E logo aqui na primeira página a gente já vai criar um novo projeto. E aqui dentro do projeto a gente vai começar colocando todos os assets que a gente tem, que no caso são as fotos do produto. Então pode ser fotos que você tirou com o seu próprio celular, ou fotos do mockup, o que seja que ele vai depois usar para produzir as fotos com a sua identidade, enfim. Então aqui eu vou colocar tanto a logo da marca quanto fotos do produto. Então vou colocar todas essas fotos aqui. E só para vocês saberem, todas essas fotos aqui, esses mockups do produto, a gente gerou com AI também. Então, se vocês quiserem um vídeo depois sobre como gerar mockups, deixem aqui nos comentários que a gente vai trazer também. Então tá, aqui eu já subi todos esses mockups, todas essas fotos do produto e logo, e eu vou usando elas conforme eu precise. Então, por exemplo, se eu quiser referenciar uma dessas fotos, basta eu colocar arroba, né, e, por exemplo, referenciar essa imagem, incluindo ela no comando. Mas não é o caso agora. Então aqui agora o trabalho é você pedir o que você quer para, no caso, o Cloud ou o ChatGPT dentro daquela conversa que você pediu todo o estilo visual. E aqui você também já pode pedir para ele te dar ideias de fotos, enfim, mas eu vou começar gerando algumas que estão na minha cabeça e depois posso pedir para ele me dar mais ideias, enfim. Então a primeira imagem que eu quero é uma foto de todos os produtos, na verdade não todos, mas aqui a gente tem
a sacolinha, né, como se fosse uma sacola de delivery, a embalagem do hambúrguer, um refrigerante, uma batata. Eu vou pedir como se fosse uma imagem mais comercial. Então, do hambúrguer com o copo e a batata em um fundo meio de ladrilhos. Vocês vão entender. Então, eu vou pedir para ele fazer esse prompt para eu colocar aqui. E aqui um detalhe importante. O Nano Banana não é um modelo que trabalha com prompts muito longos e muito complexos. Na verdade, ele trabalha com prompts muito simples. Então, quanto mais detalhado, mas ao mesmo tempo você conseguir sintetizar bem o que você quer, melhor vai ficar o resultado. Não é um modelo que funciona com prompts enormes, como alguns, por exemplo, o Midjourney. Então, aqui mesmo no prompt eu vou pedir para ele fazer algo simples, algo detalhado e em português mesmo, para você conseguir entender. E aqui eu vou colocar também a foto dos produtos para que ele consiga também entender como que é a marca, as cores. Tá, então aqui ele deu nosso prompt e a gente só vai copiar e colar aqui. E aí lembra que eu pedi, né, os produtos, que foi essa embalagem, a batata e o copinho. E eu posso também referenciar aqui, né? Então, por exemplo, aqui que ele fala um copo bege de refrigerante, eu posso colocar aqui. A batata. Uma caixa vermelha de hambúrguer, né? E aqui o modelo selecionado, e vou gerar essa imagem em um tamanho 4x3. Então aqui foi como ficou a nossa imagem. Então, se eu quiser baixar, é só eu vir aqui e baixar ela em 2K, por exemplo, que ele já vai aumentar a resolução, né? Porque aqui parece até que tá uma resolução baixa, mas quando a gente baixa ele consegue melhorar. Então aqui a gente vê que ele manteve a identidade visual da marca sem alterar nada. Os produtos estão exatamente como estavam. E esse é o poder do Nano Banana. Então agora, o nosso trabalho aqui é ter ideias para pedir para o Claude, por exemplo, o ChatGPT, qual AI você estiver usando, gerar novos prompts pra gente. E aqui agora eu vou gerar uma imagem que seja com uma pessoa, de exemplo, e depois eu vou gerar outras. Mas você também pode pedir para ele te dar ideias. E aí daqui a pouco a gente faz isso. Então eu vou pedir aqui uma imagem de um garotinho comendo um hambúrguer. Então aqui eu vou copiar prompt e fazer o mesmo. E sempre referenciando, né, o produto que vai aparecer. Então eu vou incluir aqui no comando a embalagem do hambúrguer. Se ele não entender, a gente pode mudar no prompt, mas enfim. E aqui agora eu vou pedir uma proporção, por exemplo, que seja para o Instagram. E aí no final eu vou gerar outras imagens como se fosse um feed do Instagram. Então essa foi a imagem, né, que ele gerou pra gente e dá pra ver que teve um bugzinho, né? Então não tem problema, a gente pode pedir aqui mesmo para ele alterar. Então eu vou referenciar aqui a imagem, né? Então aqui a gente já vê que ele entendeu um pouco o que eu quis dizer. Mas eu vou pedir para ele tirar nessa parte de baixo do papel. Então aqui a gente vê agora que ele entendeu. Então dentro da própria imagem eu consigo ir alterando esses detalhes. É normal que aconteça algum erro e outro, e aí a gente vai alterando mesmo no prompt. E a gente consegue ver que ele manteve a identidade visual, até colocou a logo, ficou bem legal. E aqui a gente consegue ver que tá dentro da mesma paleta, que tá dentro da mesma iluminação. Então agora eu vou gerar várias outras imagens para vocês conseguirem ver. E para o vídeo não ficar muito longo, não vou colocar tudo aqui, mas vou deixar todos os prompts no documento aqui na descrição. Mas antes disso, eu quero mostrar um exemplo da gente mesmo pedir
para o Claude, ou enfim, para o ChatGPT, dar ideias de fotos pra gente, dentro daquele estilo visual. Então vamos fazer isso. Então aqui ele deu algumas ideias e já me perguntou se eu quero que ele transforme essas favoritas em prompts. Então vou analisar aqui e vou falar qual que eu quero que ele me transforme em prompt. Esse do idoso eu achei legal. E aqui ele me deu todos os prompts. Eu vou colocar todos esses prompts lá no Nano Banana. Eu vou gerar e já trago o resultado para vocês. Bom, então colei aqui todos os prompts e a gente consegue ver o que ele gerou aqui. Então tiveram imagens que ficaram bem legais, eu não alterei nada ainda. Então é o que acabou de gerar. Aqui ele colocou um garfinho um pouco sem contexto, mas tudo bem. Essa imagem ficou muito legal, que foi essa daqui, né, o macro apetitoso. Essa daqui também ficou muito legal. Talvez o hambúrguer tá bem gigante, mas tudo bem. Posso ir mudando. Aqui também mudaria esse fundo, mas ficou bem legal. A batata. Aqui a gente também consegue mudar. Legal também. Essa ficou bem legal. Bom, então agora eu vou gerar outras imagens aqui e vou deixar até como se fosse um feed do Instagram pronto com todas essas imagens para vocês verem como que ela realmente puxou o estilo visual daquelas referências e como realmente tudo combinou. E em um próximo vídeo a gente pode trazer como você consegue animar essas imagens ainda dentro do Google Flow usando o Google Omni. Bom, então eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo de produção para marcas usando AI, já se inscreve no nosso canal e até a próxima!